Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo. Receba aí a nossa saudação. Meu nome é Flávio de Itajubá, professor de História, professor de Teologia, pela misericórdia de Deus. Hoje eu vou falar um pouco aqui das cartas gerais, né? Algumas cartas gerais. Já fizemos os dois vídeos anteriores. Um falamos sobre Tiago, a carta de Tiago. Outro vídeo falamos sobre a primeira epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro. Hoje nós vamos falar aqui, né? Se Deus permitir, 1 João, 2 João, 3 João e Judas, se der tudo certo, com a graça de Deus. Então, que você esteja atento aí, pega aí tira um tempo com qualidade, pega aí a sua apostila, se você tiver. Se não tiver, eu vou postando ela aqui e vai dar tudo certo. Pega a sua Bíblia, se não, senta aí, vamos ouvir um pouco da palavra. Eu estou aprendendo muito, tenho muito que aprender e estou aprendendo muito. Mas vamos lá então. Então, vamos aqui na apostila dar início a cartas gerais, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Se Deus permitir, Judas também. Vamos ver. Cartas gerais são aquelas cartas que ela não tem exatamente o endereço para uma pessoa só, apesar de 2 João, né, e 3 João fica ali um ponto de interrogação ali, né? Mas de forma geral, as cartas gerais são para a igreja, né? Indivíduos, discípulos, apóstolos que escreveram, e não é como, por exemplo, assim, Paulo escreveu à igreja de Corinto. Então tem a epístola aos Coríntios, aos Efésios, aos Colossenses. Não. Primeira carta de João. É para todos, serve para nós todos. Né? Não é só para um lugar específico. Ainda que, mesmo assim, a carta de Paulo aos Coríntios serve para todos. Mas ele teve ali umas particularidades ali em Éfeso, Colossos, Filipenses, que ele tratou com a igreja. De forma geral, também essas cartas, ela se refere e abrange toda a igreja. Então vamos lá então, ver essa primeira carta de João aqui. Primeira epístola de João, uma introdução e pano do fundo. Essa epístola, como a de Hebreus, não menciona seu autor nem as pessoas a quem é dirigida, apesar de ser inteiramente pessoal, como indica o uso frequente dos pronomes eu e vós. Desde o princípio tem sido reconhecida como carta do apóstolo João às igrejas das cercanias de Éfeso. De acordo com a antiga tradição, João fez de Jerusalém seu centro de operações, cuidando da mãe de Jesus enquanto ela viveu, e depois da destruição de Jerusalém, fixou residência em Éfeso, que no fim da geração apostólica tornara-se centro da população cristã, tanto em número como pela posição geográfica. Antes de seu chamado, por volta dos 24 anos de idade, era pescador. Trabalhava com seu irmão Tiago, em provável sociedade com André e Pedro. Seu cuidado especial era pelas igrejas da Ásia Menor. Entre seus discípulos contavam-se Policarpo, Papias e Inácio, que vieram a ser, respectivamente, bispos de Esmirna, Hierápolis e Antioquia. Escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas e o Apocalipse, perto do fim do século. Apenas João escreveu depois da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Provavelmente todos os outros apóstolos tinham morrido quando João escreveu 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse. João já estava muito velho quando escreveu esse livro em Éfeso, né? Quando escreveu o livro em Éfeso. Éfeso é a cidade onde se originou o gnosticismo, nós vamos falar daqui a pouco. João falou contra essa mentira nesse livro. Segundo a tradição, depois da morte de Tiago, irmão de Jesus, João teria descido a Éfeso e morando ali. Depois foi preso. Tertuliano disse que ele foi lançado em óleo quente, mas não teria morrido. Então foi exilado na ilha de Patmos, onde teria permanecido por 4 anos e escrito o Apocalipse. Depois desse período, teria retornado a Éfeso, onde morreria aos 93 anos, provavelmente. Né? Com suas escritas, o Novo Testamento termina. Com ele, a revelação divina é fechada. Então, vamos falar aqui um pouquinho aqui do João, né? Nosso irmão João, que escreveu essas cartas aí. Então, gente, olha aqui, João
Quem foi João? Primeira coisa que eu vou falar para você, não confunda esse João com o João Batista. João Batista veio antes de Jesus. Diferença de João Batista de idade. Para Jesus é 6 meses. Né? Lembra? Maria concebeu depois de Isabel. Então, diferença de 6 meses da idade de João Batista para Jesus. E João Batista morreu quando Jesus ainda estava pregando o Evangelho. João Batista, quando Jesus começou o ministério, né? Lembra lá que Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista, porque a filha de Herodias, lá, a esposa de Herodes, numa dança lá, Herodes gostou, né, numa festa de aniversário dele, ela dançou e Herodes gostou e falou para ela: o que você quer que eu te dou? Eu dou agora de presente qualquer coisa. E ela foi falar com a mãe dela. E a mãe dela fala para Herodes dar a cabeça de João Batista agora num prato, numa bandeja. E Herodes ficou assim, meio sem graça na hora, mas como ele tinha dado a palavra dele, ele foi então e mandou decapitar João Batista. E por que essa raiva de João Batista? Porque João Batista falou contra Herodes que ele estava casado, que ele tinha tomado a mulher do irmão de Herodes, do próprio irmão, e não era permitido isso. Então ali havia uma rixa entre a mulher de Herodes, né, que foi esposa do irmão de Herodes, e contra João Batista, por João Batista ter falado isso com eles. Vê a dificuldade que é um homem de Deus falar a verdade, né? Então João Batista morreu ali. Então o João que nós estamos falando aqui, que escreveu a primeira epístola de João, segunda epístola de João, terceira epístola de João, o Apocalipse e também o Evangelho de João, 5, então, ó, Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e o Apocalipse, é João, irmão de Tiago. João, irmão de Tiago. Os dois eram irmãos, eles eram chamados de Boanerges, filhos do trovão. E os dois eram meio irados, porque Boanerges ali, filhos do trovão, significa que eles eram pessoas assim muito nervosas, assim, né? Mas Deus fez uma obra na vida deles. O Espírito Santo fez uma obra. Quando eles se converteram, eles se tornaram pessoas tranquilas, que conseguiram dominar, ter um autodomínio. Para você ter uma ideia, em uma certa ocasião, Jesus ia passar por Samaria e ia até Jerusalém. E os samaritanos, numa certa aldeia lá, não queria receber Jesus ali. Aí João perguntou, falou para Jesus, né? Os discípulos, principalmente João, falou para Jesus: o Senhor quer que a gente faça descer fogo do céu? Né? Então os dois eles eram irados ali, como fez Elias, e Jesus falou: não, nós não vimos aqui para destruir as almas, não, nós vimos para salvá-las. Então João, eles eram intrigueiros também, né? Porque discutiram uma certa ocasião também com os discípulos quem que ia ficar à direita de Jesus lá no reino de Cristo. A própria mãe, né, veio também lá falar. Então você vê que eles eram. Mas depois a Bíblia fala que João, ele na carta dele, ele escreve assim, ó, depois de ter conversão, ele escreve: filhinhos, meus amados, perdoai uns aos outros. Se alguém diz que ama a Deus, a quem não viu, e não ama o seu irmão, a quem viu, é mentiroso. Como é que pode alguém amar a Deus, a quem não viu, e não amar o seu irmão? Então ele fala: perdoai uns aos outros. Então ele se torna ali o discípulo do amor, esse João, o discípulo amado de Jesus. Esse é o discípulo amado, né? Ele é irmão de Tiago. Esse Tiago, irmão de Jesus, os dois eram Tiago e João. Aliás, João era irmão de Tiago. Esse Tiago não era o irmão de Jesus, porque Jesus tinha um irmão também chamado Tiago. Esse Tiago, irmão de João, ele morreu também ali no livro de Atos, capítulo 12. Herodes mandou matar Tiago, mas já é o outro Herodes. Tá? Esse Herodes ali é o Herodes Agripa I, não é o Herodes o Grande, não. Quem mandou matar João Batista lá atrás foi Herodes o Grande. Tá entendendo? Herodes o Grande lá. Depois, desculpa, não é Herodes o Grande também não, que mandou matar João Batista, não. Herodes o Grande é aquele que queria matar Jesus quando Jesus era criancinha, lembra? Quando Jesus nasceu,
Aí Jerusalém ficou toda agitada com o nascimento porque os magos vieram e falaram onde nasceu aquele que será rei dos judeus. E Herodes ficou apavorado ali, porque Herodes queria matar o menino e falou até para os magos: vocês vão ver o menino, então quando vocês verem o menino, vem e falam para mim onde que está esse menino, que eu quero ir adorar ele também. Mas era mentira de Herodes. Aí os magos foram lá em Belém, né, acompanhando a estrela, e adoraram o menino, presentearam ele, e foram avisados por Deus para não voltar pelo mesmo caminho, porque Herodes queria matar a criança. Aí então Herodes ficou furioso, sabendo que que os magos não passaram por ali, e ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo em que os magos falou que Jesus teria nascido. Então esse Herodes é que é Herodes o Grande, tá? É só isso que eu quero falar para você. Daí Jesus foi levado para o Egito, né? Deus avisou José para tirar o menino dali e levar para o Egito. Depois Herodes o Grande morreu, aí Jesus veio, então foi criado em Nazaré. Aí depois quem assume o lugar desse Herodes que morreu, é Herodes Antipas. É esse Herodes Antipas que mandou decapitar João Batista, certo? Aí lá na frente, o Tiago, irmão de João, vai morrer pelas mãos de Herodes Agripa I, que é filho de Herodes Antipas. Herodes Antipas é filho de Herodes o Grande. Tá certo? Maravilha? Então, esse Tiago não é o irmão de Jesus, porque o irmão de Jesus, o Tiago, irmão de Jesus, nós falamos no vídeo anterior, ele vai estar em Atos capítulo 15, participar daquela controvérsia da circuncisão, junto com Pedro e João lá também. Então, o João que escreveu a primeira epístola, segunda epístola, terceira epístola, o Evangelho de João e o Apocalipse, não é João Batista, tá? Esse João, então, é o discípulo amado. Ele foi o último dos apóstolos a morrer. Os outros já teriam morrido. E ele provavelmente escreveu essas cartas, todas elas depois do ano 70, depois da destruição de Jerusalém, lá para frente. Ele foi também perseguido, não só ele, muito, a perseguição desde Nero, né? Desde quando Nero assumiu o Império Romano, ele colocou fogo em Roma lá e culpou os cristãos, ali então desencadeou uma perseguição contra os cristãos. E lembrar também, não é que só os cristãos que foram perseguidos, os judeus também, a partir do ano 66, foram perseguidos também, porque eles começaram a bater de frente com o Império Romano, na questão de impostos e outras coisas mais, de promessas que os romanos fizeram para eles lá, e é por isso que também que Jerusalém foi destruída no ano 70. Motivação ali política, intrigas, e os judeus sempre foi também um povo assim perseguido, né? Ainda que eles faziam parte do judaísmo. Até o ano 66, 67, os judeus não eram perseguidos, não. Eles tinham uma convivência, vamos dizer assim, quase que saudável com os romanos, né? Aquelas intriguinhas que dava para relevar. Mas depois do ano 66, onde teve uma revolta, que os romanos foram tolerando até o ano 70, aí não deu mais. Os romanos cercaram Jerusalém mesmo, e houve uma revolta, houve um massacre terrível lá. Até depois teve também aquela tomada de Massada, né? Onde os judeus também esconderam naquela montanha, né? Na montanha ali, toda uma fortificação muito grande, mas os romanos conseguiram entrar também lá. Só que lá, né, eles fizeram um acordo lá em cima, lá, e eles suicidaram antes dos romanos tomar esse último grupo de judeus que estavam em Massada, a tomada de Massada. Mas tudo bem. O João, então, também, né, os discípulos foram perseguidos. Paulo foi martirizado também, Pedro foi martirizado. Então, depois dos anos 70, lá nos anos 80, Domiciano, imperador Domiciano, também vai aí continuar lá na perseguição. João, então, a Bíblia fala no Apocalipse capítulo 1 que por causa da palavra de Deus, João foi levado para a ilha de Patmos. Esse João, e lá ele teve visões de Deus e tal, lá ele escreveu também o Apocalipse. Então é esse João que escreve a primeira carta de João. Outra coisa também interessante, que a história diz que João teve também um discípulo, né? Policarpo foi discípulo de João. Depois tem Papias, tem outros também lá. Mas Policarpo, depois que João morreu, Policarpo também assumiu, né, a igreja de Esmirna. E Policarpo também
Com 86 anos, Policarpo também foi queimado na fogueira. Claro que ele tem toda uma história em cima ali, né, que ele conseguiu escapar de várias perseguições, o Policarpo, mas depois ele se entregou porque ele teve uma visão, uma revelação de Deus, que o travesseiro dele estava pegando fogo, ele acordou e entendeu que ele teria que morrer, que ele ia morrer queimado e estava na mão de Deus. E ele então, quando os soldados vieram prender Policarpo, ele pediu que deixassem ele orar pelo menos um pouco, uma hora. Os soldados deixaram ele orar ali uma hora. Na verdade, ele orou 2 horas, até constrangeu os soldados. E ele foi levado diante do procônsul, na arena lá, para acender o incenso para o imperador e para se retratar, para negar que ele era cristão. Mas Policarpo, né, não negou também e foi colocado na estaca. Pediu até, foram amarrar ele na estaca, ele falou, não precisa amarrar eu não. O mesmo que me deu força até aqui vai me sustentar também. E a história fala que tacaram fogo lá, o fogo não pegava nele, até que o meu capataz acabou ferindo ele com a espada e depois ele, né, foi queimado, com certeza. Então, a perseguição desencadeou ali depois do imperador Nero e vai embora. Esse João, então, que escreveu as cartas, ele é o último dos apóstolos a morrer. Ele também foi uma das colunas da igreja em Jerusalém. Tá? Então ele esteve em Jerusalém, depois é que ele desceu para Éfeso e foi pastor em Éfeso também. Tá? E depois ele foi exilado na ilha, conforme nós acabamos de falar. Tá certo? Vamos lá. A data do livro provavelmente 90 a 100. Destinatário, aparentemente a igreja em geral, já que não tem saudação e despedidas. João escreve a pessoas convertidas, aos cristãos. É possível que ele tivesse uma boa familiaridade com eles. Isso se deve ao fato de ele usar a expressão meus filhinhos aos seus destinatários. Situação. O conteúdo da carta nos dá a entender que os cristãos estavam sofrendo um constante assédio das heresias, principalmente as gnósticas. Muitos pregadores, viajantes, a quem João chama de anticristo, andavam misturando os ensinos de Jesus com as doutrinas do gnosticismo. O que é o gnosticismo? Gnosticismo, do grego, gnósticos, conhecimento, escola teológica que floresceu nos primórdios do cristianismo. Contrariando as pregações dos apóstolos, seus adeptos diziam-se os únicos a possuírem um conhecimento perfeito de Deus. Seu arcabouço doutrinário considerava a matéria irremediavelmente má. Por isso diziam que a humanidade de Cristo era apenas aparente. Os gnósticos foram muito combatidos pelo apóstolo João, que em suas epístolas faziam questão de mostrar ser o Senhor Jesus verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O gnosticismo defendia particularmente que o conhecimento é superior à virtude. O verdadeiro significado das Escrituras está no sentido não literal e que só podem ser compreendidas por alguns poucos seletos. Que o mal no mundo impossibilita que Deus seja o Criador. A encarnação é coisa inacreditável porque a divindade não pode se ligar a nada que seja material, tal como o corpo. Que não existe a ressurreição da carne. Aí nós temos ainda aqui, né? No tempo de João havia um homem chamado Cerinto, que defendia ferozmente o gnosticismo. Também havia um grupo chamado Nicolaítas, citado em Apocalipse, que defendia a tese que o espírito era importante e o corpo desprezível, como no caso do gnosticismo. Era possível se comportar com o corpo de forma absolutamente imoral e ainda assim não pecar no espírito. Para eles, o pecado no corpo não constituía um problema, e sim no espírito. João passa grande parte da sua carta mostrando que pecado é sempre pecado. Então, além das perseguições que os cristãos sofreram, ainda tiveram essa questão, né? As perseguições eram de fora para dentro. Agora estão sendo atacados de dentro para fora, com gente querendo se infiltrar na igreja, ou se infiltrando na igreja, colocando heresias. No caso aqui, por exemplo, né, os nicolaítas, né, mas aqui principalmente aqui, os gnosticistas, gnosticismo,
a doutrina gnóstica. Então, o que é a doutrina gnóstica? De uma forma bem simples, resumida, para você entender. Gnosticismo, ela se propagou ali, né, por meio dos gregos, né, dos filósofos gregos. Tem também assim uma parcela de origem também, algumas coisas pegas dos persas, mas assim, uma filosofia grega, né? Gnóstico significa, gnose significa conhecer, conhecimento. Então, o que é o gnosticismo? O gnosticismo acreditava que, atenção, Deus Todo-Poderoso está num patamar elevado e a matéria é má. Por isso que tem o mal no mundo. A matéria é uma coisa má. Então Deus não tem contato com a matéria, porque a matéria é má. Então, como que faz então? Como que eles explicam então que o homem poderia se relacionar com Deus ou vice-versa? Primeiro que não tem um Deus pessoal, conforme o cristianismo falava acerca de Jesus. Eles pregavam que o Deus Todo-Poderoso, por meio de um artesão, que era o demiurgo, era um tipo de artesão que é ele que vai trabalhar com a matéria, mas ele fala assim que Deus vai ter emanações de Deus. Quer dizer, é como se fosse um degraus. Deus está lá em cima no topo, depois Deus se transforma num Deus um pouco menor, vamos dizer assim, para entender, depois num outro Deus, de maneira tal que são emanações de Deus, né? Fases de Deus, aspectos de Deus, Deus sendo transformado em fases, em emanações, até que chega num ponto dessa emanação, vamos supor lá no primeiro degrau lá, que Deus então, que essa emanação de Deus pode então ter contato com o homem. Mas o Deus Todo-Poderoso não. Então como que faz para o homem ter contato com esse Deus? É por meio dessas emanações. Ele vai ter que ter contato com aquela primeira emanação de Deus lá, no degrau inferior. Isso ele precisa ter muito conhecimento. Não é todas as pessoas, ele precisa conhecer, saber interpretar as escrituras. São pessoas selecionadas, não é qualquer pessoa. E para entender essas emanações, ele tem que participar, tem que entender genealogias, senhas, umas coisas complicadas lá. Mas o homem não vai ter o relacionamento com um Deus Todo-Poderoso lá. Por quê? Porque o corpo do homem é mau. Agora Deus colocou uma fagulha dele dentro daquele homem, que é o espírito do homem. Então aquele homem vai ter contato com Deus por meio daquela fagulha, mas não com o Deus Todo-Poderoso, mas com as emanações de Deus. Ele nunca vai chegar lá e atingir o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele vai precisar ainda de passar por todas as emanações. Isso é quase que impossível o homem, então, durante a vida, fazer isso. Ter essa condição por causa desses processos, como se fossem degraus. Tá entendendo? Então é bem complexo o negócio. Estou falando para você de forma resumida. E esse de forma geral, o gnosticismo, que você tem conhecimento de Deus, e não é qualquer pessoa, são para pessoas selecionadas. Não está aberto para todo mundo. Então, qual que era a mensagem deles? Que Deus não se fez carne na pessoa de Jesus. Que jamais Deus se fez carne na pessoa de Jesus. Que Jesus ali era apenas uma ilusão, assim, tipo, sabe, uma figura assim, uma coisa assim, mas Jesus não era Deus em carne. Deus não se fez carne. Então, era essa batida dos gnósticos ensinando e João e os outros discípulos, quando eles estavam vivos, defendendo. Por isso que João fala no Evangelho de João, lá no capítulo 1, ele já fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí Evangelho de João 1, verso 14, e o Verbo se fez carne. Então por isso que João fala isso. Está entendendo? Quer dizer, que Deus Todo-Poderoso se fez carne na pessoa de Jesus. Isso aí foi o maior escândalo na época, principalmente para os gnósticos, que já vinham pregando que já era impossível ao homem ter contato com Deus, porque a matéria é má, e Deus não fez a matéria. A matéria existiu por causa do artesão, esse demiurgo,
Esse artesão é que trabalhou com a matéria. Esse artesão divino, que é tipo um Deus inferior, que criou esse mal. Entendeu? Que criou a matéria que é má. Então, esse é o gnosticismo de forma geral. Agora, o gnosticismo também, ele tem uma outra vertente. Aliás, ele tem uma vertente que é a forte, que o corpo é mau, né? O corpo é mau, mas tem uma fagulha divina dentro da pessoa, que é o espírito da pessoa. Então, que a pessoa deveria viver uma vida ascética. O que é ascética? Fugir do casamento, muito jejum, colocar uma rigidez sobre o seu corpo. Tá entendendo? Então eles exigiam muito, não pode beber isso, não pode fazer aquilo, não pode tocar nisso, não pode tocar aquilo, para tentar disciplinar e santificar o corpo, mas de uma forma muito rígida, já que o corpo é mau. Agora, existia o outro também, o tipo ali dos nicolaítas, que é um tipo de gnosticismo, também uma vertente do gnosticismo, que falava assim, não, você pode usar o corpo seu do jeito que você quiser, aproveita, faz o mal que você quiser com o corpo, vai para orgias, bebedeira, faz, porque o corpo é mal mesmo, e o que vai se salvar é o espírito. Você não pode pecar no espírito, mas no corpo. O corpo é mal mesmo, o corpo não vai entrar na presença de Deus mesmo. Então, essa é o gnosticismo de forma geral, que João está combatendo nas suas cartas. Tá ok? Vamos lá. A defesa de João. João defende o evangelho das heresias e dos falsos mestres, citando algumas características dos verdadeiros seguidores de Jesus. Embora João pudesse citar vários pontos, ele escolhe aqueles que eram pertinentes à situação. Encontramos Paulo e às vezes outros apóstolos citando os nomes daqueles que estão minando a igreja. Né? Mas na época de João era tão comum já encontrar esses falsos profetas que João prefere citar as características de quem anda com Deus verdadeiramente, a fim de que eles não fossem enganados. João fundamenta a sua carta em 3 pontos. O lado moral, o verdadeiro seguidor de Jesus busca a santidade. O lado social, o verdadeiro seguidor tem amor prático pelos irmãos. E o lado espiritual, o verdadeiro seguidor profere a verdade revelada a respeito de Jesus, sendo Filho de Deus, tendo vindo, morrido e ressuscitado para perdão dos nossos pecados. João afirma que toda tentativa de expressão de espiritualidade que não carrega esses elementos não pertence ao ensino dos apóstolos nem à revelação. Então aqui o João vai basear a sua carta, na sua defesa, em 3 aspectos, né? O aspecto moral, social e espiritual. Moralmente falando, ele está falando da santificação, da boa conduta do cristão. Que o cristão tem que ter uma boa conduta, né? tem que estar bem, né? Com a consciência tranquila, não dando o que as pessoas falarem contra ele, ser um homem de Deus mesmo, um homem tranquilo. E também na questão social, no relacionamento com as pessoas, amar uns aos outros, respeitar uns aos outros. E principalmente na questão espiritual. Crer que Jesus, que Deus se fez carne na pessoa de Jesus e não se desviar desse caminho. Então a carta dele, as cartas dele, vai abranger essas 3 áreas, a espiritual, a social e a moral. O propósito, né, da epístola praticamente é dar ênfase aos pontos essenciais do Evangelho e avisar contra heresias. Foi escrito a fim de saberdes que tendes a vida eterna, para aumentar o seu gozo, para guardá-los do pecado, para adverti-los acerca dos falsos mestres, para fortalecer a sua fé em Cristo e para dar-lhes a garantia da vida eterna. Tema central: Deus é vida, luz e amor perfeito. Seu caráter constrange os crentes a viverem em santidade. Conteúdo da carta: o verbo da vida. Deus é luz. Deus é luz, a verdade e o erro. Então aqui, o verbo da vida. Deus é luz, permaneçamos na luz. Deus é luz, a verdade e o erro. Então nós podemos olhar aqui
a carta, primeira epístola de João. Podemos trabalhar aqui a leitura. Vamos lá. Palavra da vida manifestada na carne. Olha aqui, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas palavras tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então você vê aqui João enfatizando que ele viu o verbo da vida, que ele viu o Senhor Jesus, que era Deus encarnado. Ele esteve com essa luz, ele falou, nós vimos e ouvimos. E outra coisa, ele é luz e nele não há trevas nenhuma. Aí ele fala, se nós andarmos na luz como ele na luz está, quer dizer, na verdade, no conhecimento da verdade, na pessoa dele, nós temos comunhão uns com os outros. Então ele fala aqui da vida espiritual, né? Na vertical, e ele fala também na horizontal, na vida com Deus, por meio da pessoa de Jesus, e o convívio social, mas de forma que? De forma moral adequada, com a moral adequada. Né? Se andarmos na luz, como ele na luz está, e nele não tem trevas nenhuma, né? No caso não tem trevas nenhuma. E também temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então já começa batendo firme, né? Explicando ali que ele esteve com o Senhor. Aí também, né, ele vai falar aqui do pecado. Olha lá para você ver, ó. Ele vai falar aqui, ó. Olha aí, ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamos nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então aqui ele também vai deixar bem claro, gente, então, não tem como nós nessa natureza, né, adâmica não pecar, mas ele fala, filhinhos, não pequeis. Né? Então, o crente não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. O pecado é um acidente de percurso. Mas ele fala, filhinhos, não pequeis. Se porventura alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas pelos de toda a humanidade. O que significa isso? É a propiciação. O que significa propiciação? Aqui ele está fazendo uma alusão, né, trazendo assim uma referência ao propiciatório do tabernáculo lá de Moisés. Lembra quando Deus mandou fazer o tabernáculo? Falou para Moisés fazer o tabernáculo? O tabernáculo era dividido em 3 partes. Tinha o átrio, que era o pátio, tinha o santo lugar, né, e tinha o santíssimo lugar. 3 compartimentos, então, o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. No átrio, no pátio, no caso, no pátio, tinha o altar de holocausto, que é ali onde o animal era queimado pelos pecados. Depois o sacerdote, para entrar no santo lugar, tinha uma pia antes, uma pia de bronze, onde ele lavava com água, significando que a gente tem que lavar a nossa vida com a palavra de Deus, né? A água simboliza ali a palavra de Deus. Aí você entra no santo lugar,
O santo lugar, o sacerdote entrava no santo lugar, onde tinha o candelabro, que é a representação do Espírito Santo, né? Onde tinha os pães da presença, né? Os pães da proposição também ali, que é a questão do alimento que a pessoa do Senhor traz para o seu povo, representando as 12 tribos de Israel, e a presença também, né? Ali também, no santo lugar, tinha o altar de incenso, né? Onde era feita, que significa as orações. E no Santíssimo Lugar, então separado o Santo Lugar do Santíssimo Lugar, um véu muito grosso, e dentro do Santíssimo Lugar a arca, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava, né? Não de qualquer jeito, não a qualquer hora, não de qualquer maneira, de uma forma que Deus ordenara, com as suas vestes sagradas, com o sangue de um novilho que não fosse maculado, quer dizer, imaculado. Não, eu ia fazer uma oferta por ele, pelo sumo sacerdote, pela sua família. Depois ele ia levar o sangue do bode da expiação. Isso está tudo explicado em Levítico, no capítulo 16 de Levítico. Explica todo esse procedimento. Mas o que eu quero mostrar para você é que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar, não é de uma vez não. Abre a cortina e entra. Não, 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 não. Senão ele morria. Ele tinha que primeiro colocar a mão por baixo lá com o incensário, e o incensário deveria estar com o incenso, com fogo naquele incensário, e esse incenso era um incenso especial. Só poderia ter aquele incenso no tabernáculo. Ninguém em Israel poderia ter um incenso semelhante àquele. Era um incenso especial. Então, ele colocava, né, no seu incensário aquele incenso, colocava fogo. O fogo tinha que ser o fogo do altar, o fogo que acendeu o altar lá fora. Lá, quando entra no pátrio, tem o altar do holocausto. O fogo que acendeu aquele altar é o fogo que acende o incenso ali. Então isso foi o que aqueles 2 filhos de Arão morreram. Eles entraram com fogo estranho no santo lugar e morreram. Isso também está em Levítico capítulo 10. Fala sobre a morte dos filhos de Arão, porque entraram de forma errada, da maneira errada, numa hora errada, na presença de Deus no tabernáculo, e os 2 acabaram morrendo. Então, a forma correta está explicada em Levítico capítulo 16. O sumo sacerdote então balançava o incensário até que a fumaça enchesse o Santíssimo Lugar. Está entendendo? E Deus falou assim, ó, você deve fazer isso, porque eu, o Senhor, apareço acima do propiciatório. Então, se você não fizer isso, o sumo sacerdote não fizer isso, o sumo sacerdote morreria. Aí, então, o sangue que o sumo sacerdote trouxe do novilho seria colocado na tampa da arca, dentro do Santíssimo Lugar. Essa tampa da arca era chamada de propiciatório. Então, esse sangue colocado em cima da tampa da arca, ali era feita a propiciação. O que é a propiciação? O castigo que deveria cair sobre o pecador caiu daquele sangue que foi derramado no propiciatório. Alguém foi punido no lugar do homem. Aquele sangue, então, ali é feita a propiciação nele. O castigo que era para cair no pecador caiu no sangue. Então, quando matava-se um animal no Antigo Testamento e levava o sangue dele, era representativo. O animal simbolizava, né, que ele carregou o pecado do homem. Mas isso era provisório. Foi feito no Antigo Testamento de forma provisória, porque todo ano tinha que fazer a mesma coisa. E o escritor aos Hebreus fala que o sangue de bode, de touro, não pode perdoar pecados. Mas Deus fez assim uma coisa provisória, até que o verdadeiro Cordeiro de Deus, de uma vez por todas, fez um único sacrifício perfeito por toda a humanidade. E o castigo que deveria cair sobre toda a humanidade, que seria a punição eterna, ficar separado de Deus, caiu sobre o sangue de Jesus, sobre a vida de Jesus. A punição que era minha, que era sua. O castigo que nos traz a paz, caiu sobre Jesus. O castigo que era para cair sobre a minha vida, que era para cair sobre você, caiu sobre o inocente. Então Jesus, pelo seu sangue, fez a propiciação pelos nossos pecados. Ele foi castigado no nosso lugar. Então por isso que 1 João capítulo 2 fala: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo.
Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos de toda a humanidade. Então o que João está escrevendo aos irmãos ali, falando para os irmãos, irmãos, nós falhamos, nós pecamos, não deveria, mas nós pecamos. Se a gente disser que não tem pecado, é mentiroso. Mas filhinhos, não pequeis. Se alguém pecar, nós temos um advogado. Então ele está falando assim, ó, não é pelo conhecimento, não é pelas emanações, né, que você tem que falar com Deus, passando por um processo de emanações para poder chegar até Deus. Não, 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 não. O sangue de Jesus fez a propiciação por nós. O castigo que era contra nós caiu sobre ele. Então, uma vez que ele é o nosso advogado, você está livre e você vai ter acesso novamente com Deus. O acesso está aberto a Deus, direto, ao Deus Todo-Poderoso, que os gnósticos dizem que não se pode ter acesso. Jesus Cristo, ele é o nosso advogado, vai advogar a nossa causa e o acesso, a mediação com Deus será retomado. Aí também, né, ele vai, continuando aqui, olha aí. Continuando. Capítulo 2. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente. O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmão, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, ele vai voltar de novo no amor, né, no amor de Deus. E no mandamento que Jesus deixou, que é amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Que nós guardamos os mandamentos. O mandamento é o mandamento do amor. Tá? O Senhor resumiu toda a lei de Moisés no amor. Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como Jesus nos amou. Então Jesus deixou esse mandamento, amar uns aos outros. E aqui ele vai falar, aquele que odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Então, você que está me ouvindo aí, né? Às vezes você pode até não gostar de alguém, mas você deve amar essa pessoa. Você pode pensar, mas como que pode não gostar de alguém e amar ela? O amor não é uma questão de sentimento. Mas os sentimentos podem vir também, eles vêm quando você começa a praticar. O amor é prática, são práticas de bondade, de carinho, é não falar mal, é agir corretamente. É você praticar e buscar na oração, Senhor, eu não gosto de tal pessoa, nem sei por que eu não gosto, mas coloca no meu coração um sentimento de tranquilidade, de amor para com essa pessoa. Mas independente, se você não tem um sentimento ainda, haja por amor, pela fé. Mas se você é uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira, você estará orando a Deus. Porque a Bíblia fala que o fruto do Espírito é o amor, a paz, a alegria, né? A bondade, a benignidade, a longanimidade, a fidelidade, o domínio próprio, a mansidão.
Então é fruto do Espírito. Se eu nasci de novo, se você nasceu de novo, se somos nova criatura, então a gente não precisa falar para a bananeira dar banana. Se é uma bananeira, naturalmente ela vai dar banana. Eu não preciso falar para uma macieira que ela tem que dar maçã. Não, não. Se ela é uma macieira, naturalmente ela vai dar maçã. Então, se eu nasci de novo, se eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, eu estou orando a Deus, Deus está transformando a minha vida, renovando a minha mente com a palavra de Deus e vai produzir o fruto, naturalmente, que é o amor. Gálatas capítulo 5, verso 22 em diante, 21, 22 em diante. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, o gozo, a paz, né? A longanimidade, a benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Contra essas coisas não há lei. Então aqui ele está falando do amor, que nós temos que amar uns aos outros. É esse recado que João está dando para os irmãos também. Não ficar lá as redondezas de Éfeso, que a igreja não se odeie, não haja ódio entre os irmãos, que haja alegria, que haja paz. Aí ele fala assim, não ameis o mundo, cuidado com as coisas do mundo, nem o que há no mundo, pois tudo que há no mundo, os desejos dos olhos, a arrogância, a soberba da vida, tudo que há no mundo não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e os seus desejos também. Mas aquele que fizer a vontade de Deus permanecerá para sempre. Então você que está me ouvindo aí, né, nesse vídeo, nós devemos tomar cuidado com as coisas do mundo. Já percebeu como as coisas do mundo atraem a gente? Já percebeu que, conforme diz Provérbios, né, o fogo não se farta, o inferno também não se farta. Assim os olhos do homem também nunca se satisfazem. Já prestou atenção? Você coloca lenha no fogo, vai consumindo. Você coloca lenha. Você já viu o fogo falar assim, não aguento mais. Não põe mais lenha em mim não, que eu não aguento mais. Não, pode colocar lenha. Pode colocar lenha. O fogo vai queimar. E não para, não se farta. Aí ele fala, o inferno também está de boca aberta lá. Não tem um momento que no inferno que vamos supor, Deus me livre. O inferno está cheio agora não cabe mais ninguém. Não existe isso. Ou também, o céu está cheio agora, não cabe mais. Não tem isso. O fogo agora, o fogo está cansado de receber lenha. Não existe isso. Quanto mais lenha você põe, mais vai pegando fogo. Aí ele fala também que os olhos do homem nunca se fartam. Já prestou atenção? Se a gente não tomar cuidado, não disciplinar, né, não santificar a nossa vida e buscar a vontade de Deus, você está andando a pé, você compra uma bicicleta. Aí o que acontece? Você quer melhorar a sua bicicleta. Não tem nada de errado nisso. Mas você quer melhorar a sua bicicleta. Tudo bem. Aí você compra uma moto. Você quer uma moto melhor. Aí você quer uma moto zero. Aí você compra um carro. Você quer um carro melhor. Você quer um carro do ano. Aí você troca o carro outro ano. E a gente fica sempre assim. Se a gente não se policiar, não se cuidar, a gente vive uma vida inteira envolvida com bens materiais, com coisa do mundo. Eu não estou dizendo que você não tem que melhorar a sua vida, que você tem que ter um carro melhor. Claro, nós temos que ter um carro melhor, uma bicicleta melhor, um sapato melhor, né, uma casa arrumada, um emprego melhor. Isso faz parte da nossa vida. O sucesso, prosperar, crescer. Amém, glória a Deus. Mas isso não pode estar em primeiro lugar, porque a nossa natureza terrena, nossa natureza adâmica, ela, se deixar por conta dela, ela vai escabelar, ela vai né, extravasar na carnalidade, e isso não tem fim. Como se fosse o fogo que nunca se farta, como se fosse o inferno que nunca se farta. Nunca a gente fica satisfeito, digo, humanamente falando, na nossa carnalidade. A pessoa peca hoje, se ela brincar, ela peca mais amanhã, ela peca mais, daqui a pouco não tem limite. Ela fica terrível. Então tem que dar um basta. A gente tem que saber disciplinar também e buscar em primeiro lugar as coisas do alto. Pensar nas coisas do alto. Buscar a excelência das coisas de Deus. Amém? Glória a Deus? Então cuidado, é isso que João está falando. Cuidado, gente. Cuidado, irmãos. Vamos buscar os valores, coisas mais importantes. Cuidado com os desejos do mundo, com aquilo que há no mundo. Cuidado com isso, porque o mundo passa, seus desejos também. Mas aquele que fizer a vontade de Deus vai estar sempre com Ele, vai viver uma vida com Ele.
e vai estar eternamente com Ele para todo sempre. Olha que maravilha, viver eternamente com o Senhor, estar sempre com o Senhor, porque o mundo vai passar e os seus desejos também. Então é a carta de João. João vai falar aqui também, né? Deus é nosso Pai, andemos como filhos de Deus. Ele vai falar dos filhos de Deus e os filhos do diabo, o Espírito de Deus e o inimigo de Cristo. Ele vai falar também, né, do anticristo. Filhinho, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção dos santos, sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubeste a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Ó, essas coisas vos escrevi acerca do que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tem necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Tá, aqui ele já vai falar direto, né? Que há muitos que saíram do meio da igreja e que agora estão pregando outras coisas. É isso que João está falando para os irmãos ali. São os anticristos, né? São agentes do anticristo. São os anticristos, são os filhotes do anticristo que estão pregando aí que Jesus não é o ungido. Né? Lembrar que ele falou que estão pregando aí que Jesus não é o Cristo. A palavra Cristo em português, ela veio da palavra Christos, do grego. E a palavra Christos, do grego, a origem dela é da palavra Meshiá, que é Messias, no hebraico. Então, quando os judeus no Antigo Testamento estavam esperando o Messias, na verdade, Messias significa ungido. E Cristo, a palavra Cristo significa ungido. Quando fala então Jesus Cristo, está falando Jesus, o ungido. Jesus, o enviado por Deus, o escolhido. Jesus, o consagrado de Deus. Jesus, o separado de Deus para trazer as boas novas para nós. Então, Jesus Cristo, ele é o ungido, ele é o Messias, o que veio de Deus, aquele que veio de Deus. É Deus que veio por meio de Cristo, é o Verbo que se fez carne. Aí, João está falando, vocês têm a unção dele, vocês têm algo dele em vocês. Não precisa ninguém ensinar vocês, tentar mostrar para vocês quem ele é, ou conhecer ele. Vocês têm dele já uma unção dele. Vocês sabem quem ele é. Vocês receberam dele, um toque dele em vocês, que é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós nascemos dele. O que é nascido dele é dele. Você que está me ouvindo aí, você nasceu dele. Está entendendo? Então nós temos... Como que a gente nasceu? A gente nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo moveu dentro de nós. O novo nascimento foi promovido, foi feito pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalhou com a palavra e nós nascemos de novo. Nós estávamos mortos espiritualmente e nascemos de novo por dentro. É um novo nascimento.
Então, no espírito, nós somos nova criatura. Está entendendo? Agora, o corpo tem que ser disciplinado, o corpo tem que ser tratado, tem que ser cuidado. E a nossa mente, a nossa alma tem que ser renovada pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai trabalhar na nossa alma, na nossa mente, nas nossas vontades. Mas nós somos o espírito nosso, o espírito dentro de nós, que estava morto para com Deus, nasceu de novo. Então eu sou uma nova criatura, pela fé nasci de novo. O que é nascer de novo? É ter vontade de conhecer a Deus, de buscar a Deus. Sabe, é fugir do pecado, é fugir da aparência do mal, é ter sede de Deus, sede de Cristo, sede da palavra. Isso é o reflexo do novo nascimento. Então, o novo nascimento aconteceu dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. E os anticristos, os agentes do anticristo, estavam por lá naquela ocasião, tentando dizer que Jesus não era o ungido. E João está escrevendo, não, vocês têm a unção dele, vocês receberam dele. Não tem ninguém que ficar ensinando vocês se vocês creem nele ou não. Vocês têm algo dele, algo divino em vocês, que é a presença do Espírito Santo. Aí ele continua aqui, né? Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca nem não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então você vê, né, nesse capítulo 3 aqui, ele falando sobre o que é nascido de Deus não peca. Na verdade, você vê o contexto, meu irmão, não é que não peca, ele está dizendo assim, ó, não vive na prática do pecado. Está entendendo? Porque nós estamos nessa natureza ainda, está sendo transformado, trabalhado. Então a gente não quer pecar. O que ele está querendo dizer é que o pecado é um acidente de percurso.
Então, aquele que é nascido de Deus não peca. Mas está escrito lá atrás que se a gente disser que não peca, a gente é mentiroso. Então, pois é, eu não quero pecar. Mas aconteceu de eu pecar, mas meu Deus, tem misericórdia, perdoa. Pois é, foi um acidente de percurso. Eu fugi do pecado, mas acabei caindo no pecado. O Senhor tem misericórdia, me perdoa. Então, tá vendo? O que é nascido de Deus, o pecado para ele é uma coisa terrível. Ele não quer pecar. Mas por ele estar ainda nesse corpo, nesse mundão ainda, o pecado é um acidente de percurso. Por isso que ele fala no 1 João 2,1: Filhinhos, não pequeis. Não pecar. Mas se porventura alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Então o pecado é uma coisa do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E os que são de Deus não vivem no pecado, fogem do pecado, mas ele não quer saber do pecado. Você está entendendo? Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala, né, foge de toda aparência do mal. A gente está fugindo do pecado, mas a gente está nesse corpo ainda, né? Mas o que é de Deus permanece praticando a justiça, amando um ao outro. Nós não somos como Caim, que odiou o seu irmão, Caim que odiou Abel. Por quê? Porque as suas obras eram más. Quando Caim ofereceu a sua oferta para Deus, e Abel também ofereceu, a Bíblia fala que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, e não se agradou de Caim. Então, na verdade, não foi a oferta em primeira mão, mas do coração de Caim e o coração de Abel. Abel ofereceu dos primogênitos, e Caim ofereceu também do fruto da terra. O que Caim ofereceu não foi uma coisa ruim, e nem o que Abel também ofereceu não foi uma coisa ruim, mas aquilo partiu do coração. O que partiu do coração de Caim? Eu vou oferecer o produto da terra. Mas o coração dele era mau. As obras eram mal. Então, o que ele vai oferecer não é uma coisa boa, por causa da intenção do coração. Se o fruto da terra que Caim ofereceu fosse o melhor que ele pudesse oferecer, tudo bem. Mas ele tinha algo melhor para ser oferecido. E ele ofereceu do produto da terra. Não que o produto da terra fosse mal em si. Não que o produto que ele ofereceu fosse mal em si. Mas ele tinha algo melhor que poderia ser oferecido. Então, o coração dele não era bom diante de Deus. As suas obras eram más. Agora, o Abel ofereceu, o que ele ofereceu foi bom, foi ótimo. Por quê? Porque era o melhor que ele poderia ter oferecido. E ele ofereceu assim. Então, as obras de Caim eram más e as de Abel eram boas. Por isso que o que foi oferecido foi aceito. É igual aquela viúva que Jesus falou que Jesus estava diante do gasofilácio e todas as pessoas estavam ofertando. E os ricos estavam colocando muito dinheiro. E aquela mulher colocou 2 moedinhas. Então não é o valor da moedinha em si, mas o coração dela. Ela ofereceu tudo que ela tinha. E Jesus falou, ela ofereceu mais do que todos. Então Jesus se agradou da oferta da mulher. Por quê? Porque ela, aparentemente falando, foi 2 moedinhas. Mas o coração dela é tudo que ela tem. Agora, e os outros? Ofereceram muito, mas era aquilo que estava sobrando. Está entendendo a coisa? Você consegue captar aí? Então, o que João está falando aqui? Que nós devemos amar uns aos outros, não de palavra. Se a gente vê o irmão necessitado, não é só nas palavras, mas se a gente tem bens do mundo, a gente deve ajudar o irmão também. Não amar só de palavra, amar de verdade. Então, esse capítulo 3 aqui, ele vai falar sobre isso, sobre a gente fugir do pecado. Ele fala para os irmãos, fogem do pecado e ajudem uns aos outros aí, irmãos, em meio a essas perseguições que vocês estão vivendo. Então, João, na sua epístola, está escrevendo aos irmãos, vocês estão passando perseguições, estão passando dificuldade como as heresias, mas amem uns aos outros, ajudem uns aos outros. Esse é o verdadeiro amor, porque se nós estamos nele, nós devemos agir como ele. Se nós dizemos que estamos em Cristo, 1 João capítulo 2, verso 6. Se nós estamos em Cristo, nós devemos andar como ele andou. Né? Aí vamos aqui. No capítulo aí no capítulo 4, ele vai falar sobre o Espírito de Deus e do inimigo. Vai falar que Deus é amor, que nós devemos amar. Vai enfatizar o amor aqui no capítulo 4.
No capítulo 4 ele vai enfatizar o amor ainda. Olha aqui para você ver, ó. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. No amor não há temor, antes perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Quanta coisa bonita nesse capítulo 4, né? Ele fala que nós devemos amar uns aos outros. Ele fala que aquele que nós devemos provar os espíritos. Aquele que diz que Jesus não veio em carne é o espírito do anticristo, que já está no mundo. O que está querendo dizer? Está querendo dizer, está combatendo o gnosticismo. Os hereges, os gnósticos naquela época lá, e até hoje nos nossos dias, existem grupos religiosos que dizem que Jesus não é Deus, que Jesus é apenas humano, que Jesus é um homem muito bom, um profeta, mas que não é Deus. Né? Se você vê, existem religiões no mundo inteiro. Ó, qual é a mensagem, por exemplo, central do Islã? Islã, eles acreditam que Jesus foi um profeta, como Moisés foi um profeta, como Maomé foi o último dos profetas. O Islã acredita assim, que Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Eles respeitam Jesus como profeta, mas não acreditam que Jesus é Deus que se fez carne. Isso o Islã não acredita. Mas eles acreditam que Jesus foi um profeta e que Maomé é o último dos profetas e que os seus califas, né? Por isso que o sistema do Islã é o sistema de califado. O califa é o sucessor de Maomé. Então o Islã está baseado nos seus califas, mas Maomé é o último dos seus profetas que recebeu uma revelação do anjo Gabriel e que Maomé também ascendeu aos céus, lá onde está a mesquita, lá em Jerusalém, né? Onde está a mesquita que foi reformada, né? A mesquita primeira ali era de Omar, mas ela cresceu, tem uma outra ali do lado também, né? O domo da rocha, né? O domo da rocha. Então eles creem que dali Maomé também foi assunto ao céu, morreu, né? Ou foi assunto ao céu ali.
Então, você vê a crença, é uma crença diferente. Você vê também outros grupos religiosos no nosso meio hoje que não acreditam que Deus se fez carne na pessoa de Jesus. E lá no tempo de João havia muitos dizendo que Jesus não era Deus, Jesus não era filho de Deus. Então, aqui no capítulo 4 também, nessa carta, João vai bater de frente com aqueles que não estão crendo que Jesus é o Filho de Deus, que é o Verbo que se fez carne. E ele termina ali o capítulo 4, né, enfatizando o amor de uns para com os outros. Que aquele que diz aqui que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Então ele enfatiza também o amor. Ele fala que nós devemos amar uns aos outros. E que quando nós amamos uns aos outros, Deus está presente. Porque Deus é amor. Então a manifestação da presença de Deus é o amor de uns para com os outros. E ele fala que Deus amou nós de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito. Isso ele está falando lá no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16. Então o que ele está dizendo? Que Deus não está, que Deus não é inacessível, que Deus se tornou acessível, porque Ele nos ama. O amor de Deus é tão grande que Ele veio até nós, na pessoa de Jesus. Então ele está focando isso, fortalecendo isso nos irmãos. Jesus é o Filho de Deus. É Deus que se fez carne. Porque Deus nos amou de tal maneira que Ele se fez carne. Que Jesus é o Filho de Deus. Aí ele fala aqui também no capítulo 5, né? A fé que vence o mundo. Vai falar no capítulo 5. Olha aí, ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E esses três são que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão pecar, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por esse digo que há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Também aqui no capítulo 5, ele fala que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E o que vence o mundo é aquele que tem fé em Cristo.
Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus vence o mundo pela fé. Quem é que vence o mundo? Aquele que tem fé em Cristo Jesus. É o que vence o mundo. Então, meu querido, você vence, eu venço também. Se eu crer que Jesus é o Filho de Deus, eu nasci de novo, eu creio. Os nascidos de novo vencem o mundo pela fé. E dá testemunho de que Jesus tem a vida eterna. A vida eterna está em Cristo. Quem tem o Filho, quem tem Jesus, tem a vida eterna. Quem não tem Jesus, não tem a vida eterna. Então, a vida eterna está no Filho de Deus, Jesus. Olha bem que coisa interessante. A vida eterna está no Filho de Deus, em Jesus. E quem tem Jesus tem a vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna está em Jesus. Imagina bem, ó, uma ilustração simples, boba. Imagina que o seu colega aí tem um carro. Seu colega aí tem um carro, né? E você tem o outro colega que não tem um carro. Aí, esse colega seu que tem o carro, ele vai embora e deixa a chave do carro com aquele colega que não tem o carro e fala para ele assim, ó, fica com o meu carro aí, que eu vou embora, mas fica com o meu carro aí, tá? E deixou a chave com o colega dele. Então, você que está aí, ó, você que está aí conversando com a moça aqui, com o rapaz ali, então você não tem o carro do seu colega. Por quê? Porque a chave está com o outro lá. Mas se você tiver com aquele outro que tem a chave do carro, você tem o carro também. Por quê? Porque a chave do carro está com ele. Então, se você tiver ele com você, você tem o carro. Por quê? Porque a chave do carro está com ele. Então, você não só tem ele como seu colega, você também tem o carro. Mas como que tem o carro? Porque a chave do carro está na mão dele. Está entendendo? E o dono do carro foi embora, mas deixou a chave com ele. E falou para ele, cuida do carro. Então, se você tiver com aquele colega que tem a chave, você, além de ter o seu colega, também tem o carro. Então, o que Deus Pai fez? O Pai deu toda a autoridade para o Filho, Jesus. E a vida eterna está com Jesus. Então, se você pode... eu sou devoto da santa tal. Eu sou devoto do santo tal. Meu irmão, esses santos que você diz que é devoto, não tem a vida eterna. Por mais boas pessoas que eles foram. O João foi uma ótima pessoa, o discípulo João que escreveu a carta. Tiago foi uma ótima pessoa. Maria foi uma ótima pessoa. Né? Pedro. Mas a vida eterna não está com eles. A vida eterna está com Jesus. Aí acabamos de ler 1 João capítulo 5 aí. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Então, se você tiver Jesus, que é o Filho de Deus, você tem a vida eterna. Pois a vida eterna está em seu Filho, no Filho de Deus, Jesus. Está entendendo? E se eu não tiver Jesus, eu não tenho salvação, não tenho vida eterna. Está entendendo? Outra coisa que ele fala também aí sobre o pecado que é para a morte. Isso aí já é um ponto de interrogação. Ele fala, aquele que pecou para a morte, eu digo para você não orar por ele, porque é pecado para a morte. Mas há pecado que não é para a morte. Que pecado é esse que é o pecado para a morte? Isso aí há uma discussão muito ampla em cima disso. A gente não pode focar e dizer o pecado para a morte é esse, é esse. Mas a gente pode sim ter uma suposição. Podemos supor que pecado é esse para a morte, porque se ele está mandando para não orar por alguém que pecou para a morte, então esse pecado é algo que outras pessoas estão sabendo, que dá para ser discernido por outras pessoas, porque o João está falando que não quero que vocês orem por pessoas que pecaram para a morte. Então há pecado que é para a morte. Que morte é essa? A gente acredita, né? Claro, que tem a morte espiritual e tem a morte física. O pecado para a morte espiritual, a gente percebe que foi Jesus quem falou lá, que quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas quem é que blasfema contra o Espírito Santo? O pessoal do mundo? Não, o pessoal do mundo, você está no mundo mesmo, está nas trevas, então não é o pessoal do mundo. Quem é que
que peca, que blasfema contra o Espírito Santo, que pode blasfemar? É quem tem conhecimento das coisas do Espírito Santo. Quem sabe, quem experimentou do Espírito Santo. Agora, esse não é um pecado comum. Por quê? Você poderia estar me ouvindo e falando, mas então eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo. Ai, meu Deus, tem misericórdia. Quando a pessoa peca e ela busca o perdão, então ela não pecou contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Então, se você pecou e falar, ai meu Deus, tem misericórdia, eu pequei, eu falhei, pode ficar tranquilo que você não pecou contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é um pecado que a pessoa ela tem consciência, ela experimentou do Espírito Santo e ela está com a mente cauterizada. É como se fosse iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é o pecado que a pessoa crente, firme na igreja, peca e ela fala assim, não aconteceu nada. E ela continua pecando, aquilo vira uma iniquidade. Iniquidade é o pecado frequente, o mesmo pecado. É como se a pessoa tivesse com a mente cauterizada. Isso pode levar ela. Não estou dizendo que quem pecou o mesmo pecado repetidamente pecou contra o Espírito Santo. Eu não estou dizendo isso. Porque às vezes a gente peca o mesmo pecado repetidamente e nós estamos ali aos pés do Senhor pedindo perdão. Amém, glória a Deus. Esse não é o pecado, não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas é perigoso continuar nessa prática do pecado. Tá entendendo? A gente tem que buscar ajuda para não continuar sempre caindo repetidamente no mesmo pecado. A gente tem que buscar força para poder vencer essa tentação. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando a pessoa ela se vira contra as coisas de Deus, consciente, e não sente, nem percebe mais que aquilo é pecado. Para ela é como se fosse natural falar mal de Deus, falar mal das coisas de Deus. Isso é muito perigoso. Isso provavelmente é o que estava acontecendo com as pessoas que estavam levando essa heresia, ou estavam tentando levar a heresia do gnosticismo para dentro da igreja. Porque o próprio João diz que os anticristos ali saíram do meio da igreja. Mas ele diz, mas saíram, mas então não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, não teriam saído. Então, esse é um pecado que provavelmente estava acontecendo ali. Deles saírem da igreja e falar mal da própria igreja, do próprio Espírito Santo. Isso é muito sério. Então, esse é um tipo de pecado que pode ser que João esteja falando a respeito disso. Mas pode também ser um outro tipo de pecado. Qual pecado? Olha aí, ó. Por que João enfatiza o amor de um para com o outro? Amar um para um outro, amar um ao outro. Amemos uns aos outros, amados. Se o seu irmão estiver passando necessidade, ame. Pois quem ama é nascido de Deus. Né? O amor de Deus permanece nele, porque Deus é amor. Se você percebeu que a carta de João ele fala muito do amor de uns para com os outros, nós podemos remeter também lá 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala da Santa Ceia. Ele fala que nós não podemos comer o pão e beber do suco da uva, né, do sangue de Cristo, né, que representa o corpo e o sangue de Cristo, sem discernir o corpo do Senhor. Nós temos que ter discernimento do corpo do Senhor. O que ele está querendo explicar? Ele está explicando que a igreja de Corinto estava desprezando, uns irmãos estavam desprezando os outros. Estava comendo a ceia na frente dos outros, estava nem aí com os irmãos mais pobres, com os irmãos mais fracos, os irmãos mais abastados. Estavam desconsiderando um grupo de irmãos dentro da igreja de Corinto. Estava grupinhos separados um do outro dentro da igreja de Corinto. E Paulo chamou a atenção, não, negativo. Vocês têm que pegar o pão e pegar o cálice e ter discernimento do corpo do Senhor. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar que nós somos membros uns dos outros. Que não tem um membro maior nem menor. Que se o membro é desprezado, todo o corpo sofre. E se o membro é honrado, todo o corpo sente a honra também, é honrado. Então ele vai, no capítulo 11, no capítulo 12, enfatizar a importância de nós estarmos unidos uns com os outros. No capítulo 12 ele explica isso. No capítulo 13 ele fala que o maior dom é o dom do amor. Que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Está entendendo? Então ele vai enfatizar no capítulo 11 também sobre o discernimento do corpo. Porque se eu comer o pão e participar do cálice sem ter discernimento do corpo,
eu estou comendo condenação para a minha vida. O que é isso? Eu estou desprezando o meu irmão, não estou amando o meu irmão. Isso é muito perigoso. Aí ele fala, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram, muitos que dormem. Pois se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então aqui ele está falando aqui de uma morte física, de uma disciplina que vem sobre o crente, por ele não discernir o corpo do Senhor. Então, será que o pecado para a morte, que João fala lá, será, estou falando será, gente, não estou afirmando, será que não é a falta de amor dentro da igreja, de um para com o outro? Já que todos os mandamentos se resumem em amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo, olha bem, como Jesus nos amou. Então o mandamento, Jesus falou, um novo mandamento vos dou, né? Em João capítulo 13, verso 35, deixa eu confirmar aqui, João 13, se eu confirmar aqui lá, Evangelho de João, só para confirmar aqui com você, muito sério isso, deixa eu só confirmar aqui, João capítulo 13, versículo, deixa eu ver aqui, João, errei aqui, João 13, olha aqui, ó, isso mesmo, olha aqui, João 13, versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, também vós uns aos outros vos amei. Vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Tá vendo? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então é muito sério, gente. Deixa eu só chegar aqui no 1 João, mas... Então, gente, presta bem atenção, eu não estou afirmando qual é o pecado que é para a morte. Mas a gente deve ficar atento com o mandamento de amar uns aos outros, porque João enfatiza a carta inteira dele sobre o amor. No Evangelho de João a mesma coisa. E o maior mandamento na horizontal é amar um ao outro. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos. Quer dizer, Jesus está querendo dizer que nós participamos do corpo dele, somos membros do corpo dele, se nós amarmos uns aos outros. Então, quando eu odeio o meu irmão, eu estou ferindo o corpo de Cristo. Eu não tenho discernimento do corpo de Cristo. Então é muito sério. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. É muito sério isso. Então, talvez, o pecado para a morte deva ser ou a blasfêmia com o Espírito Santo e também ali não amar o irmão, né? Não discernir o corpo de Cristo, desonrando o irmão. Não sei. Mas, resumindo aqui então, terminando a primeira carta, eu digo para você, com a relação à questão do pecado para a morte. Em vez de a gente ficar procurando, ao invés de ficar procurando qual pecado que é para a morte, é para a gente fugir desse pecado, tipo assim, não, eu vou fugir desse pecado e vou praticar outros pecados. Esses pecados eu posso praticar, que não tem perigo. Mas esse aqui é para a morte, esse eu não vou praticar. Não vou fazer isso não. Então vamos pegar tudo num pacote só e fugir do pecado. Isso é o que nós devemos fazer. Fugir de todo o pecado. Porque os nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. Filhinhos, não pequeis, né? Então não pequemos, mas se porventura a gente pecar, porque ele fala, se a gente não pecar, a gente é mentiroso, se a gente falar que a gente não peca, é mentiroso. Então, mas a gente vai fazer de tudo para não pecar. Se porventura a gente pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Amém? Glória a Deus! Então, essa primeira carta é isso. O resumo dela é isso, ó. Ele vai combater
Ele vai combater, agora, conclusão, ele vai combater a heresia, as heresias, os falsos, né, mestres ali que queriam colocar a heresia, principalmente do gnosticismo, falar que Jesus não é Deus, que Deus não se fez carne, e também vai falar sobre o amor de uns para com os outros. Essa carta, essa epístola, João vai escrever para toda a igreja em volta ali, para que os irmãos fiquem atentos contra as heresias e que os irmãos estejam unidos no amor e que não pequem, fujam do pecado. Então é uma carta de fortalecimento para a igreja, né? Vamos ver aqui a conclusão no nossa. Deixa eu ver se eu tenho a conclusão aqui. Ah, tem a conclusão aqui, ó. Conclusão. É uma profunda mensagem espiritual dirigida pelo apóstolo João às diversas classes de crentes na igreja. Coloca grande ênfase no privilégio do conhecimento espiritual do crente, no dever do companheirismo e no amor fraternal. A carta mostra a óbvia afeição de João por seus filhinhos e sua preocupação com o bem-estar espiritual dos crentes. O livro é uma carta íntima do pai aos seus filhinhos. O mundo é considerado uma coisa exterior. O pecado do crente é comparado à ofensa de uma criança contra seu pai e é tratada como assunto de família. Então aqui nós terminamos a primeira carta do apóstolo João. Vamos entrar na segunda carta agora do apóstolo João. Vamos ver, né, a introdução da carta, quem escreveu, qual o conteúdo da carta. Tá ok? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Segunda carta de João. Data e autor. Foi escrita em torno de 85 a 90 pelo apóstolo João, de Éfeso. Escreveu lá em Éfeso. Ocasião do livro. Ele escreveu a destinatária, a senhora eleita. Esta carta foi escrita para ela e seus filhos. Alguns dos filhos dela andaram na verdade e outros não. Parece que os outros estavam sendo pervertidos e enganados pela doutrina errada dos enganadores. João recebeu essa informação dos filhos da irmã dela? Será? Alguns comentaristas desde a antiguidade acham que quer dizer a certa igreja ou a igreja geral e aos seus membros. É modelo do amor e esforço que os pastores devem prestar aos seus filhos na fé. Se João fala para uma família carnal de cristãos ou para uma comunidade de cristãos, a sua mensagem continua a mesma e oferece orientações importantes para nós até os dias de hoje. Qual o objetivo? Advertir uma senhora cristã e hospitaleira ou certa igreja a não atender falsos mestres. Qual o tema da carta? Mandamento de Cristo é dever obedecer à verdade e evitar comunhão com seus inimigos. Conteúdo dos versículos 1 a 4 fala da importância de permanecer na verdade que vem de Cristo. Versos 5 e 6 mostram que um dos principais pontos dessa verdade é o mandamento de amar uns aos outros. Jesus enfatizou 2 mandamentos sobre o amor como a base da revelação divina aos homens. E João, um dos seus apóstolos, reforça esse ensinamento. Versículos de 7 a 11 alerta sobre a ameaça apresentada por falsos mestres que ultrapassam a doutrina de Cristo e por isso perdem sua comunhão com o Pai. João mostra que o amor para com Deus e a verdade exige a rejeição desses enganadores. Versículos 12 e 13 contém os comentários de encerramento da carta. Segundo a João, mostra que a conduta do cristão não deve ficar de um lado contra o outro, mas que o amor exige a santidade. Quem ama a Cristo rejeita os falsos mestres, anticristos, que contradizem ou vão além da sua doutrina. Precisamos amar, até amar profundamente as pessoas que vivem em desobediência a Deus, mas jamais devemos abandonar a verdade ou a busca da santificação nas nossas vidas. Imitemos o amor e a santidade daquele que nos deu a verdade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então aqui agora a segunda carta, nós vamos ver aqui que também a segunda carta vai falar sobre de amar uns aos outros, e ele vai escrever aqui, a senhora eleita. Aí alguns historiadores, alguns teólogos, né, dizem, será que essa senhora eleita é alguém na igreja, alguém específico, e seus filhinhos na fé, ou se refere à igreja e os filhos, né, que estão na igreja?
A quem se refere essa carta? Então ficou um ponto de interrogação. Mas de forma geral, ele está escrevendo para a igreja. Mesmo que ele esteja dirigindo a carta para uma pessoa, o conteúdo da carta serve para todos nós e serviu para a igreja naquele momento lá. E o conteúdo da carta é a questão também do amor e a questão do perigo das heresias, para ela tomar muito cuidado, né, com os falsos mestres, com as heresias. Vamos dar uma olhadinha, que é rapidinho, né, essa carta. Vamos ler na Bíblia. Olha aí agora, ó. É, segunda epístola, segunda epístola de João. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará convosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, pois que já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Então, aí, né, a impressão que tem é que ele está escrevendo para uma pessoa, né? Para uma senhora, né, que ele ganhou para Cristo, ou que é do Senhor, e também para uma casa, para uma família. Mas alguns dizem que não foi para uma pessoa específica, foi para a igreja. Bom, nós não vamos entrar nessa questão. A questão é que ele escreveu a carta endereçada a alguém, ou à igreja, e também dizendo que deve se amar uns aos outros. E ele fala para tomar cuidado para não receber falsos em casa. Pessoas que você já sabe que é herética, para eles tomar cuidado, principalmente se a carta é escrita por uma mulher mesmo, né? E para ele tomar cuidado para a mulher, para essa mulher, se a carta foi escrita para a mulher mesmo, para ela tomar cuidado, porque as mulheres, né, eram muito receptíveis lá, e ainda mais por causa de ser cristã, e poderiam ser enganadas. Então ele falou: não, se você já sabe que o cara, que aqueles vêm trazer uma falsa doutrina, não receba ele. Né? Fala alguma coisa ali, mas não recebe. Para se cuidar, se preservar. Então essa carta é a segunda carta, é uma carta assim de precaução, de advertência a uma senhora eleita, ou também que serve para nós tomarmos cuidado com quem a gente recebe. E olha bem que você vê que contrapartida, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, por isso que nós devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Porque em algum momento da nossa vida a gente não vai saber nem como agir de forma natural. O que eu faço agora? Eu recebo ou não recebo? Comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar discernimento. O que a gente tem que fazer em determinados momentos em que a gente não saberia agir, né? Mas o Espírito Santo sabe todas as coisas. Vai nos livrar de uma situação embaraçosa ou vai nos dar graça e sabedoria para saber entrar e sair diante de uma situação. Amém? Glória a Deus? Vamos ver o resumo dessa carta também? Conclusão.
Conclusão: é uma breve mensagem de João acerca da verdade divina e do erro mundano, dirigida a uma senhora e seus filhos ou grupo de pessoas, igreja. Faz uma advertência contra a heresia e os falsos mestres. Vamos entrar agora na terceira carta de João. Terceira carta de João. Terceira carta. No ano 90 depois de Cristo, escrita pelo apóstolo João de Éfeso. Ocasião: é uma carta apostólica de recomendação escrita a Gaio, a qual contém traços da personalidade de certos membros da igreja. Foi um homem na igreja chamado Diótrefes, que estava usurpando a autoridade para dominar a igreja toda e tudo fazia. João exerce autoridade em sua repreensão a Diótrefes. Destinatário: escreveu a Gaio. Vamos ver aqui o esboço do livro. Ele faz um elogio à hospitalidade de Gaio. Ele faz uma oposição de Diótrefes, né? Ele fala sobre a oposição de Diótrefes, o orgulho e conflito, e que procura ter entre eles o primado, né? Diótrefes quer mandar na igreja. Ele fala do bom testemunho de Demétrio, todos falam bem dele, e depois ele faz uma despedida. A terceira carta de João também, João está escrevendo a um homem chamado Gaio. E aqui nessa carta ele faz a saudação, é claro, né? Depois ele vai falar sobre Diótrefes, um rapaz na igreja que está dominando a igreja lá e não recebe ninguém. O cara está sendo rígido, duro, e João não está gostando disso. Então João vai falar para Gaio acerca do comportamento de Diótrefes. E também, ao mesmo tempo, João vai elogiar o Demétrios também, uma outra pessoa, né, que as pessoas estão falando bem dele. Vamos ler a carta para a gente ter, né, pegar aqui de forma geral o que João está falando, a quem ele está falando e o que ele está falando. Terceira carta, terceira epístola de João. Terceira epístola de João. Vamos lá aqui. Vamos ver aqui então. Terceira epístola de João. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amados, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade, e também nós testemunhamos. Vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúdo os amigos pelo seu nome. Vocês veem que a terceira carta aqui, ela é bem rápida, né? Como se fosse até um bilhete que ele está mandando. Aqui ele está falando então, está mandando o amigo dele, Gaio, né? Não sabem quem que é esse Gaio.
Mas tá mandando, falando bem de Gaio, falando, né, do carinho que ele tem com Gaio e tal, elogiando e tal. Mas qual que é o objetivo da carta? Ele fala ali pro Gaio que o Diótrefes não recebe os irmãos na igreja. Então, não está nem lendo a carta de Paulo, de João lá na igreja. Como é que pode, hein? Uma igreja onde o líder, ele é ditador. Terrível isso. Hoje, infelizmente, alguns líderes têm colocado medo nas ovelhas. Têm tratado as ovelhas como se estivesse no Antigo Testamento ainda, debaixo da lei de Moisés. Muitos irmãos têm medo. Medo, às vezes, de conversar até com o líder da igreja. Às vezes, não faz. Tudo tem que. Tudo tem que perguntar para o líder. Se for fazer uma visita na casa de alguém, pergunta para o líder. Se for comprar alguma coisa para ele. Se for viajar, se for. Tudo. É claro, gente, que nós temos que obedecer os líderes. Claro. A própria Bíblia diz lá em Hebreus 13, 17: obedecei a vossos pastores, como quem velam por vossas almas, por quem vão dar conta. Ei, mas ninguém. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Nós somos livres. Nós somos livres. Então, existem muitos líderes radicais, que lançam até maldição em cima de alguém. Se alguém falar que vai fazer qualquer coisa, vai viajar, você vai, sei lá. Existem tantas coisas por aí, infelizmente. Né? Tem membros que morrem de medo do seu pastor, do seu líder. Né? Se a gente vê na televisão, né? Líder que faz os membros beijar o pé dele. Mulher que faz o pé, beijar o pé dela. Misericórdia, gente. Né? Então, aqui nesse caso aqui, João também está falando desse Diótrefes. E João está jogando pesado contra ele. João falou que nós vamos aí, a hora que eu puder, eu vou aí. E vamos falar com ele. Porque ele não recebe os irmãos. Não recebe a nossa carta. Então, aqui, essa carta, a terceira carta aqui, é uma advertência, né, também, e uma chamada de atenção para que todos estejamos em unidade, em harmonia, em amor. Eu não vou bater de frente com o líder, nem você, mas a gente tem que ter diálogo, tem que ter comunhão, tem que amar, tem que respeitar uns aos outros. Não é verdade? E depois ele fala bem também aqui de Demétrios, né, um membro lá que era muito bem visto, muito bem aceito na comunidade. Tá bom, meu querido? E ele termina a carta, fala que logo, né, vamos, se Deus permitir, vamos estar todos juntos ali e abençoa todos lá. Então, meu querido, aqui nós terminamos as 3 cartas do apóstolo João. Primeira carta, segunda carta e a terceira carta. Qual que é a ênfase das cartas? Contra as heresias, contra os falsos mestres, contra o gnosticismo, né? Que não cria que Deus se fez carne na pessoa de Jesus. E também as cartas falam muito do amor de um para com o outro. Fala de amarmos uns aos outros. Tá certo? Depois você dá uma olhada de novo aí. Vou só ler a conclusão agora aqui da terceira carta e da carta da terceira carta de João. Vamos ver aqui. A conclusão. Esta carta foi endereçada pelo apóstolo João a seu amigo Gaio. Ele repreende Diótrefes, que usurpara a liderança de uma das igrejas. Injuriosamente, rejeitando a autoridade de João, esse homem recusara-se a receber os irmãos, que eram ministros itinerantes junto às igrejas locais, e excomungando aqueles que o recebiam. Em contraste com Diótrefes, 2 homens são rapidamente descritos. Gaio, notável por sua vida sadia, evidenciada especialmente na prática da hospitalidade para com os ministros itinerantes, e Demétrio, um crente de elevada reputação com base prática da verdade. A epístola como um todo apresenta um vislumbre da igreja do final do primeiro século. Então nós temos aí, né, as 3 cartas do apóstolo João. Ok, meus queridos? Maravilha? Então, estou encerrando esse vídeo, tá? E depois você dá uma revisão aí, dá uma olhada aí de novo, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe, até daqui a pouco.